contra ele. Américo Martins, para que nós possamos aqui conversar sobre este dia tão importante. Você está aquecido, né, Américo? Essa coisa de menos 12, menos 10, por aí não chegou, né? Aqui no estúdio tá bem tranquilo, Elisa, mas aqui fora 4 graus em Londres, melhor do que essa temperatura negativa em Washington, sem dúvida nenhuma, mas muito diferente do calorzinho aí de São Paulo. Maravilhoso, mais de 20 graus, então a gente está aqui bem diferente de Washington. Ô Américo, no quesito temperatura, vou fazer um gancho aqui com os assuntos que vão esquentar esse nosso dia e alguns que vão ficar mais uma temperatura mais morna. O mundo inteiro está acompanhando essa posse, porque você tem desde alegrias para quem está feliz com a chegada de Donald Trump, mais do que os que votaram em Donald Trump, que podiam porque são norte-americanos, mas também parte do mundo, porque tem as relações geopolíticas, relações comerciais. Então, um lado do planeta está tomado de um conforto e outro lado de uma tensão. Europa, Américo Martins, como é que a Europa se prepara para esse novo mandato do republicano? Algo do primeiro mandato é levado em conta ou tem alguma visão de que Donald Trump está eventualmente muito diferente? Elisa, sem dúvida o Donald Trump está diferente, o mundo está diferente, a Europa também está diferente. Mas os europeus conhecem o Donald Trump, o mundo inteiro sabe o que pode esperar do Donald Trump. E em relação à Europa, em especial em relação à União Europeia, existem 3 pontos de discórdia muito grandes entre a posição dos líderes europeus de hoje, porque a coisa pode mudar aqui inclusive, mas os líderes europeus de hoje, especialmente na Alemanha, na França, os principais países da União Europeia, é uma posição muito diferente do Donald Trump. Aqui na Europa existe uma posição muito mais progressista em relação a vários assuntos em que o presidente eleito Donald Trump tem uma visão muito mais conservadora. Esses 3 pontos de divergência maior são os seguintes. Em primeiro lugar, defesa / Ucrânia. A questão de como os Estados Unidos sempre funcionaram ali como os fiadores da segurança da União Europeia. Isso através, obviamente, da OTAN, o grande tratado do Atlântico Norte de aliança militar. O Donald Trump não vê como os seus antecessores tão estrategicamente essa aliança de defesa da Europa. Em outras palavras, ele quer que os europeus paguem mais pela sua segurança e chegou em alguns momentos até a ameaçar apoiar a Rússia se ela tiver alguma aventura territorial contra países da OTAN que eventualmente não cumpram ali os compromissos de investimento maior na defesa. Existe nessa área também essa preocupação com relação à guerra na Ucrânia. A presidência do Joe Biden foi muito firme em apoiar os ucranianos junto com a União Europeia, o Reino Unido aqui e vários outros países na sua luta contra os russos. E agora os europeus temem que o Donald Trump mude de posição e acabe forçando os ucranianos a negociarem com os russos, ao custo dos ucranianos terem que perder parte do seu território. Então, essa questão da defesa é muito sensível para os europeus. O segundo ponto de divergência, Elisa, é com relação a meio ambiente e mudanças climáticas. Existe a possibilidade de, já hoje, o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o principal tratado que regulamenta o combate do mundo contra o aquecimento global. E os europeus estão na linha de frente dessa luta. Eles querem que o mundo se conscientize completamente da tragédia que vai acontecer se o mundo não atuar duramente contra as mudanças climáticas. E essas posições do presidente americano de ampliar o uso do petróleo, eventualmente sair do Acordo de Paris, reverter várias regras ambientais que foram adotadas pelo Joe Biden, causa calafrio nos europeus, porque pode ter um impacto muito negativo no combate às mudanças climáticas. E o terceiro ponto, Elis, é com relação à tecnologia, a questão da eventual regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial. Os europeus têm leis muito avançadas nessa questão de exigir
um controle muito maior do que se diz nas redes sociais, da atuação das grandes empresas de tecnologia e na regulamentação no futuro do uso da inteligência artificial. Isso é muito diferente do que o Donald Trump vem defendendo, inclusive ele se aproximando cada vez mais dos grandes barões dessa nova indústria da tecnologia. Então ali são 3 áreas que a gente pode ter embates com os europeus: defesa e guerra na Ucrânia, a questão das mudanças climáticas e meio ambiente e também a atuação das grandes empresas de tecnologia, Elisa e Márcio.